Inscreva-se e deixe seu like. Acordei bem cedinho para trabalhar no roçado. Peguei a enxada e fui sozinho, pois minha esposa estava cuidando dos afazeres de casa e meu filho mais velho ajudava. O roçado ficava a pouco mais de 3 quilômetros da minha casa, descendo por uma estrada estreita e mal cuidada. Meu transporte era uma carroça puxada por uma égua chamada Condessa. Ao chegar no roçado, percebi imediatamente que algo cheirava mal e decidi investigar para não ficar sentindo aquele cheiro o dia todo. Faltava apenas uma casinha abandonada a uns 30 metros de onde eu estava. Pensei que algum animal teria falecido por lá. Cobri o nariz, pois o odor era insuportável. Olhei pela janela e vi algo no chão, lá no fundo da casa. Ao chegar perto, percebi que era um bezerro, mas não tinha falecido de causas naturais, faltava metade de seu corpo. No chão, havia várias pegadas enormes que pareciam de um cachorro, mas esse cachorro deveria ter no mínimo 1,70 metros de altura. O estranho era que as pegadas eram parecidas com as de um cachorro, mas também tinham 5 dedos enormes. Assustado, peguei uma corda que sempre carregava, amarrei nas patas do bezerro e prendi na cangaia da Condessa. Levei o corpo do bezerro até um buraco antigo de 15 metros de profundidade e joguei o corpo lá embaixo. Voltei para o roçado e trabalhei tranquilamente. Ao voltar para casa, deixei Condessa em casa, pois se fosse algum predador, poderia atacá-la. Em seguida, peguei uma velha escopeta caçadeira, água e comida, pois iria passar a noite para descobrir que animal seria capaz de descer e subir de um buraco tão profundo com um peso de mais de 90 kg. No roçado, subi em uma árvore chamada umbuzeiro e esperei até por volta das 9 horas da noite. Então, ouvi um disparo de uma arma e um berro tão horrível que quase caí da árvore. Fiquei em silêncio para tentar ouvir mais alguma coisa, mas não ouvi. Depois de uns 40 minutos, ouvi um barulho de mato sendo quebrado e prestei atenção para não atirar em nenhum animal que estivesse por ali. Percebi uma sombra negra com um par de olhos, um corpo de cachorro e algo que se assemelhava a uma pessoa, pois andava de pé e fazia barulhos de porco, além de ter um focinho de cachorro. Apontei a escopeta, mas quando a lua iluminou aquilo, o medo foi maior, pois ele olhava diretamente para mim. A criatura andou até a casa, pulou a janela e saiu arrastando a carcaça do bezerro, sumindo dentro do mato. Fiquei uns 30 minutos lá e resolvi descer para um galho mais forte que me sustentasse sem quebrar. Quando me preparei para descer, olhei para baixo e a criatura estava lá embaixo, me olhando e se lambendo como se tivesse acabado de comer. Aquilo fazia barulhos muito estranhos. O mais aterrorizante era que aquilo estava em 4 patas e parecia bem alto. Certamente se ficasse em 2 patas, me alcançaria facilmente. No entanto, ele ficou lá embaixo, me olhando e mostrando os dentes. Depois de 1 hora de tensão, aquilo ouviu algo na mata e correu tão rápido que quase não vi saindo. Parecia não fazer nenhum barulho ao correr, como se soubesse andar sem fazer barulhos. Esperei mais 2 horas, já estava perto das 4 da manhã. Então, desci devagar e fui andando atentamente até chegar em casa. Não contei a ninguém essa história e nunca descobri o que de fato era aquilo. Como algo tão grande tirou aquele bezerro do buraco e como corria rápido sem fazer barulhos. Juca era conhecido por não ter medo de nada. Na pequena cidade onde morava, fazia qualquer tipo de aposta com as pessoas. Dormia nos cemitérios à noite e passava horas sozinho com defuntos. Aceitava beber qualquer tipo de veneno oferecido, tudo isso por alguns trocados. Era assim que ele vivia, ganhando um pouco aqui e ali. Certo dia, um homem estranho vestindo uma capa preta, botas e um capuz apareceu na cidade. Ele perguntou às pessoas onde morava o homem da cidade que não tinha medo de nada, pois queria fazer uma aposta com ele. Juca apareceu, mostrando-se confiante diante do estranho. O homem fez uma aposta com Juca. Se ele cumprisse 3 desafios, receberia a quantidade de dinheiro que quisesse.
Juca estranhou, mas aceitou a aposta. Não era agora que ele recusaria uma proposta, sendo conhecido por sua coragem. Diante do estranho homem, Juca sentiu-se um pouco apreensivo. Um arrepio percorreu seu corpo, mas decidiu aceitar a aposta, esperando ganhar muito dinheiro. O homem entregou a Juca um pequeno pedaço de papel com a primeira tarefa: vá à meia-noite no cemitério, desenterre uma cruz de um túmulo e traga-a para mim. Juca riu ao ler a tarefa, achando-a fácil demais. Ele fez o que foi pedido e, ao voltar para casa, encontrou o homem estranho na porta do cemitério. Este afirmou que a primeira prova estava cumprida, entregando-lhe outra tarefa. No segundo papel estava escrito: pegue um gato preto e uma galinha preta, retire o coração dos dois e enterre-os debaixo de uma figueira. Pegue a cruz que você trouxe do cemitério e marque o lugar onde os enterrou. Juca, ao terminar de ler, viu o homem desaparecer na escuridão do cemitério. Juca cumpriu a segunda parte do acordo e novamente encontrou o estranho homem, que afirmou faltar apenas a terceira e última prova. A terceira tarefa era vestir-se com uma fantasia e, na próxima noite de lua cheia, fingir que era a criatura que retirou os corações e a cruz. Juca, confiante, aceitou a tarefa. O homem entregou-lhe uma caixa com a fantasia e desapareceu, dizendo que após a prova cumprida, Juca teria tudo o que desejasse. Chegou finalmente a noite de lua cheia. Juca vestiu a fantasia feita de pele, parecendo a pele de algum animal. Ao colocá-la, não percebeu que a fantasia grudava em sua pele, tornando-se parte dele. Seus pés se transformaram em cascos e surgiram chifres em sua cabeça. Enquanto estava debaixo da figueira, o estranho homem apareceu, declarando que a aposta estava cumprida. Quando o homem retirou seu capuz e outras vestes, revelou-se igual à fantasia que Juca usava. Disse a Juca que agora ele era como ele, sem medo de nada, e que Juca era o próximo tolo a ser desafiado da mesma forma. O homem desapareceu, deixando Juca apavorado, sentindo um medo profundo como jamais havia sentido em sua vida. Na fazenda do famoso vaqueiro Cortês trabalhava um homem chamado José Carlos, mas todos ali o chamavam de Zé Carlos. Zé Carlos era um daqueles homens brutos do interior que dizia não ter medo de nada e nem de ninguém. O dono da fazenda, Cortês, planejava aumentar a propriedade para criar mais animais que estavam sendo levados nos caminhões. Ele precisava de mais trabalhadores. Cortês foi à cidade vizinha procurar um homem de confiança para trabalhar na fazenda, mas não encontrou ninguém. Voltando, viu um homem de meia idade na estrada, sozinho, de aparência suja, cabelo comprido e mal cheiroso. O vaqueiro Cortês parou ao lado do homem e fez algumas perguntas sobre cuidar de animais e trabalhar em uma fazenda. O homem, parecendo um mendigo, disse que sim. Cortês não hesitou, colocou o homem no carro e o levou até a fazenda. Ao chegar lá, Cortês chamou Zé Carlos para apresentar a fazenda ao novo funcionário. Naquele dia, Zé Carlos, que nunca disse não a Cortês, levou o estranho para conhecer a fazenda. Zé Carlos percebeu que o homem olhava bastante para o curral dos animais e perguntou se tinha curiosidade sobre eles. O homem não ligou, apenas olhava com um olhar faminto. Zé Carlos disse que o cercado estava com defeito e que ele sozinho iria consertar, levando o estranho para mostrar o local. O novato olhava com receio, como se soubesse algo. O homem pegou as ferramentas necessárias para consertar a cerca, mas não tirava o olho de Zé Carlos. Ele voltou aos companheiros e disse que o novato era muito estranho e suspeito. Um dos homens perguntou se Zé estava com medo, mas ele disse que apenas sentia algo estranho no homem. Cortês avisou a todos que sairia e só voltaria no dia seguinte, pedindo que ficassem atentos.
Todos ficaram em alerta. Quando a lua apareceu, os animais estavam nos lugares certos e os peões dormindo. Zé Carlos, vendo que o novato não tirava o olho dele, decidiu dormir em um local mais afastado, próximo das ovelhas. Ele armou sua rede e se deitou. Por volta da meia-noite, ouviu o portão do dormitório abrir e viu o novato sair, indo em direção à mangueira. Zé Carlos sentiu algo ruim e desceu. Correu até uma árvore próxima e fez barulho para acordar todos. Todos ouviram Zé dizer que o novato havia saído e parecia estranho. Cerca de meia hora depois, Zé viu uma sombra negra passar por baixo da árvore onde estava. Assustou a todos dentro do dormitório. A besta foi até a mangueira. Depois subiu e balançou a estrutura, assustando todos. Depois, a besta pulou no chão e correu em direção à árvore onde Zé estava. Ele subiu até o topo e se escondeu nas folhas. A criatura ficou ali por um tempo, sentindo o cheiro de Zé, e depois foi embora. Pela manhã, Cortês chegou e disse que seu novo funcionário estava morto na estrada, com vários tiros. Um dos homens, para não falar a verdade, disse que 2 homens armados chegaram procurando o novato e o levaram embora sem explicar nada. Zé Carlos, ao explicar como sabia, disse que o homem olhava para os animais como se fossem presas e nenhum chegava perto dele. Boa noite. Meu nome é Sandro Reis, tenho 42 anos e moro em Feira de Santana, na Bahia. Toda a minha infância foi passada em uma cidade chamada Iaçu, que fica a cerca de 160 quilômetros de distância de Feira de Santana. Na época que morei lá, meu avô Hélio tinha uma propriedade com mais de 100 tarefas, a cerca de 10 quilômetros da cidade. Era dessa terra que ele, meu pai e meus tios retiravam o sustento da nossa família. Na propriedade, havia uma casa de farinha onde produzíamos farinha, beiju, massa de tapioca e puba. Muitas vezes, íamos à cidade de Feira e também entregávamos nos armazéns de uma cidade próxima chamada Itaberaba. Lembro-me que, durante a época de colheita e beneficiamento, tínhamos hora para chegar na roça, mas não tínhamos hora para sair. Muitas vezes, acabávamos passando a noite por lá e voltávamos apenas no dia seguinte, após terminar o serviço. Lembro também de uma casinha de pau a pique construída mais perto da estrada, feita com varas, barro retirado da terra e usada para descanso. Não consigo precisar a data exata em que ocorreu o que vou relatar, mas mesmo após quase 30 anos, ainda me lembro nitidamente desse episódio. Tenho pesadelos frequentes e acordo assustado, revivendo aquela experiência. Além de meu avô e meu pai, meus tios e suas esposas ajudavam nas tarefas da propriedade. Havia muito serviço a fazer. Raspávamos mandiocas, lavávamos, triturávamos, prensávamos para escorrer, e só então iniciávamos a fabricação da farinha e outros produtos. Em uma dessas ocasiões na casa de farinha, meu avô, meu pai, meu tio Henrique, um trabalhador chamado Zé do Bode, minha avó, minha mãe, minhas tias e algumas mulheres contratadas por meu avô estavam presentes. Além dos adultos, havia eu, meus 2 irmãos e alguns primos. Nós não ajudávamos nas tarefas, apenas brincávamos e montávamos nos animais. Certo dia, quando meu tio Henrique saiu para a cidade com parte da equipe, o restante de nós parou para descansar um pouco. Exceto minha avó, minha mãe e minha tia Sônia, esposa do meu tio Henrique, que foram preparar a comida. Eu, meus irmãos e um primo aproveitamos para brincar no terreno. Meu avô me chamou para soltar os animais no pasto da baixada, onde tinha um capim e uma guarda para descanso e alimentação. Enquanto eu e meu primo íamos soltar os bichos, passei por um carreiro que saía perto da casa de farinha e, de repente, senti dores na barriga. Não daria tempo de chegar à casa
Ao entrar no mato para aliviar, senti um cheiro forte vindo de dentro da mata. Logo em seguida, ouvi grunhidos ou gemidos e avistei um animal peludo, do tamanho de um jumento, andando na mata. Estranhamente, ele se levantou sobre duas patas, como se fosse uma pessoa, e meu coração disparou. Por sorte, o animal seguiu outro caminho e não se aproximou de mim. Assustado, corri de volta para casa. Quando cheguei, relatei o ocorrido para meu avô e os outros homens, mas fui ignorado e repreendido. Corri para contar para minha avó, que tentou me acalmar, dizendo que eu tinha visto um animal comum da região que saiu do pasto, e me ofereceu café com beiju. Mesmo assim, fiquei inquieto e sentei no terreiro ao lado do meu pai. Mais tarde, perto das 21 horas, meu tio finalmente retornou com a caminhonete, e todos foram jantar. Enquanto se preparava para voltar para casa, o farol iluminou o interior da casa de farinha e vimos a criatura novamente. Desta vez, ela fugiu ao ser iluminada, mas todos sabiam que não era um animal comum. Meu avô pegou a espingarda e foi verificar a área, mas não encontrou nada. Por medo de represália ou repreensão, mantive meu silêncio sobre o que tinha visto na mata. Esta experiência me marcou profundamente, mesmo após todos esses anos. Nunca tive coragem de voltar àquele local sozinho, e evito falar sobre o assunto. Às vezes, me pego pensando naquela criatura estranha e no medo que senti naquela noite na casa de farinha. Olá, me chamo Marlene, tenho 21 anos e sou do Pará. Estou escrevendo uma história que meu avô costumava contar muito antes de falecer, e minha avó sempre confirmava para torná-la mais interessante. Vou narrar como se fosse meu avô contando o que vivenciou. Em um certo dia, eu estava injuriado de ver as notícias na televisão. Os jornalistas falavam sobre várias pessoas contando histórias de demônios. Isso passava diariamente em um programa da Rede Record, não lembro exatamente o horário, mas era no final da tarde, antes do jornal começar. Eu falei para minha esposa Lúcia que não gostava desse assunto, que era tudo mentira e que só acreditaria vendo. Lúcia repreendeu aquilo, mandando eu parar de falar besteira. Resolvi dizer que só acreditava vendo aquele capetinha na minha frente, e ainda xingaria e mandaria voltar para o inferno se ele aparecesse. Minha esposa, bastante religiosa, não gostava que eu falasse essas coisas, mas eu só acreditava no que via com meus próprios olhos. Um amigo da família veio oferecer um tênis baratinho para mim. Como gostava de tênis e era algo incomum na época, disse que passaria mais tarde para pegar. Naquela noite, fui trabalhar como vigia no hospital até as 2 da manhã, fazendo um favor para um amigo. Por volta das 6 horas da noite, cheguei ao trabalho e ouvi na televisão mais notícias sobre o capetinha. Virei para minha esposa e disse: espero que ele apareça hoje, para eu fazê-lo correr de volta para onde veio. Falei aquilo rindo, achando a situação hilária, já que não acreditava em nada. Minha esposa ficou decepcionada e pediu para Deus me proteger. Foi o maior erro que cometi na vida. Disse que Deus não existia e que não podia me proteger, pois nada daquilo era real. Sempre fui alguém que acreditava em pouca coisa, sem fé em santos ou medo de qualquer coisa. Por precaução, sempre andava com uma arma na bolsa. Minha esposa ouviu minhas palavras, virou o rosto e não disse mais nada. Saí para o trabalho, deixando um recado na casa do amigo da família. No hospital, minha rádio começou a chiar, como se água entrasse, mas não estava chovendo. Ao olhar, vi água vermelha saindo dela, o que me assustou. A enfermeira, preocupada, veio ver o que acontecia, mas quando ela pegou na rádio, não havia nada dentro. Recebi um remédio para dor de cabeça e um atestado para ir para casa. No caminho,
Senti alguém me seguindo pelas árvores, mas não me assustei, não tinha medo de nada. Chegando à casa do amigo, peguei o tênis, enquanto na TV continuavam falando sobre o capetinho. Não entendia por que todos prestavam tanta atenção. Ao sair, senti um peso nas costas, como se alguém estivesse sobre mim, mas não via ninguém. Ao caminhar, o peso aumentou, e vi algo vermelho com chifres à minha frente. Tentei desviar, mas ele bloqueava meu caminho, até que falou alto. Arrepiei dos pés à cabeça. O demônio disse que eu duvidei e agora pagaria para ver. Ao avançar em mim, peguei a arma e atirei 2 vezes, acertando em cheio, e ele virou fumaça negra. Corri para casa, minha esposa ouviu os tiros e preocupada perguntou. Contei tudo, desde o hospital até o encontro com o demônio. Ela disse bem feito e pedi desculpas, prometendo nunca mais duvidar. No dia seguinte, a polícia veio, mas neguei ter ouvido tiros. Depois disso, comecei a frequentar a igreja e me tornei um homem devoto de Cristo. Essa história sempre foi contada por meu avô, acreditada por ele. Do mesmo modo que o bem existe, o mal também existe. No dia dos finados em novembro, minhas irmãs vinham de outro estado para visitarmos os túmulos de nossos pais. Eu também passava um tempo no túmulo do meu falecido marido, que havia me deixado por volta de uns 3 anos quando nossa filha completará 5 anos. Nossa família é grande, na maioria das vezes, minhas 2 irmãs ficavam em casa com seus filhos e maridos. Meus irmãos mais velhos, que não saíram da cidade, vinham nos visitar, e almoçávamos juntos, colocávamos a conversa em dia. No final da tarde, por volta das 4 horas, íamos todos juntos ao cemitério. Além de ser mais tranquilo esse horário, o sol já tinha baixado um pouco. Sendo assim, o calor infernal da minha cidade já não era mais tão intenso. Esse horário, ao entrar no cemitério, percebemos que estava coberto de vegetação e visivelmente negligenciado em termos de limpeza. Sendo um cemitério antigo, geralmente não recebe manutenção ao longo do ano, exceto durante o mês de finados. Dentro do cemitério, caminhamos pelas alamedas que levavam à sepultura de nossos familiares. Íamos avançando normalmente até que ouvi uma de minhas sobrinhas mais velhas chamando a atenção de minha filha Elisa ou ouvindo seu tom. Sabia que não era coisa boa. Decidi voltar para ver o que estava acontecendo. Disse às minhas irmãs que continuassem caminhando com os outros, enquanto eu verificava o que estava acontecendo com minha filha. Agradeci minha sobrinha e disse para que se juntasse ao resto da família. Ao me aproximar de Elisa, a encontrei imóvel, olhando fixamente para uma sepultura que se destacava de todas as outras, pois tinha uma estátua de uma menina em cima de seu túmulo. Havia muitos brinquedos entre eles, pequenas bonecas, carrinho cor-de-rosa da Barbie, ursinhos e algumas balas e doces antigos. Seu túmulo tinha uma pequena cerca viva de arbustos, certamente para impedir que as pessoas acessassem facilmente. Pelo que pude reparar, a maioria das coisas que ali estavam pareciam ser novas, o que indicava claramente que haviam sido deixadas naquele dia de finados, provavelmente por membros de sua família. Infelizmente, em sua lápide só continha a data de seu nascimento e morte, mas não tinha seu nome, o que achei um pouco estranho, por assim dizer. Ao lado desses objetos, também havia velas consumidas e caules murchos do que pareciam ter sido flores em algum dia. Essa sepultura em particular mostrava sinais de ser mais visitada do que as outras, pois os objetos que deixavam eram muito distintos entre si. Quando chamei Elisa, ela parecia estar em outro mundo e demorou um pouco para que prestasse atenção em mim. Mas suas primeiras palavras foram: "Olha que túmulo lindo, mãe, quando morrer, eu quero um túmulo assim." Ao ouvir essas palavras,
Fiquei chateada com a tolice dela. Então a repreendi pelo que disse, dei meia volta e disse que precisávamos ir, pois todos estavam à nossa espera. Passamos o restante da tarde no túmulo da minha mãe e do meu pai. Fiquei com meu marido o restante do tempo que tinha, limpei sua sepultura, arranquei alguns matos e lhe fiz algumas orações. Em seguida, fomos embora de lá. Enquanto saíamos, Elisa novamente se afastou do grupo, mas quando fui lhe chamar a atenção, vi que estava próxima ao túmulo daquela menina, o mesmo que estávamos horas antes. Mas sem que precisasse chamá-la, assim que me viu, logo se juntou a nós novamente, e seguimos todos para nossa casa. Tudo correu muito bem esses dias de folga. Minhas irmãs e eu sempre nos demos muito bem, e havia muito tempo que não nos víamos. Passamos bons momentos juntas, e após esses poucos dias, elas retornaram para suas cidades e seguiram com suas vidas. E novamente era apenas eu e minha filha naquela enorme e silenciosa casa. Mas apenas alguns dias após a partida de nossos parentes, Elisa começou a se comportar de uma maneira muito estranha. Ela começou a apresentar mudanças de humor repentinas e, às vezes, diferente de seu comportamento atual. Ela não obedecia mais ao que eu dizia, ignorava minhas ordens e, de maneira desafiadora, começou a discutir para tudo. De uma hora para outra, tornou-se rebelde e muito grosseira, às vezes levando ao limite da paciência. Eu não entendia o que estava acontecendo e não encontrava uma maneira de corrigi-la. Na maioria das vezes, ela ia embora e me deixava falando sozinha. Nunca fui uma mãe que considerasse a violência física como método de educação. Então me sentia muito frustrada e preocupada sem saber como lidar com a situação. Ela nunca havia se comportado assim antes. Sempre foi uma criança muito boa, gentil e obediente. Embora eu saiba que às vezes os adolescentes passam por fases complicadas como a chamada fase rebelde, no caso dela, ela ainda era muito pequena para tudo isso. Em geral, ela se comportava de maneira muito diferente. Não queria fazer mais nada, não arrumava mais seu quarto, não fazia suas tarefas e nem queria mais tomar banho. Comia muito pouco e passava o tempo todo brincando com um carrinho rosa, constantemente, em um canto do seu quarto, transformando a cama em uma espécie de pista. Já não se interessava mais por seus brinquedos antigos, se dedicava exclusivamente a brincar com esse carrinho, até mesmo o levando para a escola. Exatamente um mês após nossa ida ao cemitério, começaram estranhos acontecimentos em nossa casa. Como de costume, acordei no meio da madrugada para ir ao banheiro. Após terminar, tive uma intuição de que deveria verificar se Elisa estava bem. Seu quarto ficava ao lado do banheiro, e com extrema cautela para não acordá-la, abri lentamente a porta e observei sua cama apenas com a pouca luz que entrava pelas janelas e cortinas. Foi aí que percebi que sua cama estava vazia, o que imediatamente me deixou muito assustada. Ao abrir completamente a porta do quarto, a vi sentada em uma pequena cadeira, de frente para o espelho de sua penteadeira, de costas para a porta. Nesse momento, ouvi perfeitamente enquanto ela sussurrava algo, como se estivesse falando com alguém. Rapidamente, acendi a luz do seu quarto para descobrir o que estava acontecendo. O que você está fazendo acordada a essa hora? Ainda está brincando com esse carrinho? Vá para a cama, amanhã tem escola, e me dê esse brinquedo. Você não faz nada além de brincar com ele, eu disse. Ela se levantou e, ao mesmo tempo que ia para a cama, respondeu de maneira estranha: já vou dormir, mamãe, mas esse brinquedo eu não posso dar porque minha amiga ficaria brava comigo. Boa noite. Pela resposta que ela me deu, pensei que talvez o brinquedo pertencesse a uma amiguinha da escola, então não dei muita importância e voltei para minha cama. Porém,
Esse estranho ritual continuou acontecendo e se repetindo por várias madrugadas. Quando eu a surpreendia e chamava sua atenção, ela simplesmente se levantava da cadeira e ia se deitar. Às vezes, passava horas apenas olhando aquele carrinho. Parecia estar muito obcecada com o brinquedo. Mas o que mais me incomodava era que ela quase não dormia mais e pela manhã não queria acordar para ir à escola. Nas semanas que se seguiram, fui chamada até a escola e lá o diretor me relatou que ela não prestava mais atenção em nada, respondia a professora e estava agressiva com seus amigos. Eu finalmente havia chegado no meu limite. Assim que chegamos em casa, coloquei ela de castigo em seu quarto, à força, tirei o carrinho, o trancando em uma gaveta da cômoda ao lado da minha cama. Depois do jantar e um pouco mais calma, tudo que eu queria era dormir. Mas na madrugada algo horrível aconteceu. Algo que nunca me acontecerá antes. Enquanto eu estava dormindo, senti uma corrente de ar muito frio dentro do meu quarto, o que me fez abrir os olhos. Tudo estava muito escuro e meu único instinto foi me cobrir com as cobertas. Mas aos poucos, o frio dentro do meu quarto me acordou novamente, e não sei como, mas eu estava completamente descoberta. Incomodada, me levantei e acendi a luz para achá-las. Para minha infelicidade, estavam no chão e a alguns metros de distância da cama. Aquilo não fez muito sentido para mim, mas mesmo um pouco assustada, as peguei novamente, apaguei a luz e deitei apressadamente. Alguns minutos depois, quando eu estava quase pegando no sono, senti enquanto elas eram puxadas de mim novamente. Naquele momento, quando finalmente abri os olhos na escuridão do meu quarto, pude ver a silhueta de uma menina que se assemelhava muito com a de Elisa. Ela estava de pé bem ao final da minha cama. Naquele instante, soube que era ela que tinha puxado as minhas cobertas. Então a repreendi por estar acordada e fazendo brincadeiras altas horas da madrugada. Ela correu passando pela porta e soltando uma risada como se tivesse pregado uma peça. Mas assim que me sentei em minha cama, ouvi uma voz de alguém dizendo: "Me devolva meu carrinho." Minhas pernas ficaram bombas nesse momento e eu não conseguia sair da minha cama. Senti todos os meus fios de cabelo se arrepiarem. A voz que eu ouvi claramente não era de Elisa. Alguém estava dentro da minha casa e eu precisava ver minha filha. Com a pouca força que me restava, segui em direção ao seu quarto. Ao acender a luz, percebi que Elisa não estava lá. O quarto estava vazio, e um arrepio percorreu minha espinha ao perceber que a janela estava aberta, balançando com a brisa noturna. Entrei em pânico. Corri para verificar toda a casa, gritando o nome de Elisa desesperadamente, mas o silêncio pairava sobre cada canto, nenhuma resposta. Meu coração batia forte, cada segundo parecia uma eternidade. Desesperada, voltei ao meu quarto e vi algo no chão, ao lado da cama. Era o carrinho cor-de-rosa que eu havia trancado na gaveta. Engoli em seco, o coração acelerando ainda mais. O carrinho estava ali, como se alguém o tivesse deixado propositalmente para ser encontrado. Senti um calafrio percorrer meu corpo. Nesse momento, uma coragem estranha tomou conta de mim. Eu tinha que encontrar Elisa. Desci as escadas correndo, ainda chamando pelo nome dela, quando ouvi um barulho vindo do quintal. Corri até lá e vi Elisa, de costas para mim, parada em frente à estátua da menina do túmulo no cemitério. Tentei me aproximar, mas algo estranho aconteceu. Ela se virou para mim com um sorriso perturbador no rosto. Era como se não fosse mais minha filha ali. Era como se algo tivesse tomado conta dela. "Me devolva meu carrinho", a voz soou novamente, mas dessa vez não era só na minha cabeça. Virei-me e vi a estátua da menina movendo-se, como se tivesse ganhado vida. Um arrepio percorreu minha espinha dorsal,
uma sensação de pavor tomou conta de mim. Quem é você? O que quer? Gritei, com lágrimas nos olhos e o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Eu quero o que me pertence. A voz parecia vir da estátua, mas os lábios não se mexiam. Era algo sobrenatural, uma sensação que nunca havia experimentado antes. Nesse momento, Elisa se virou para mim novamente. Seus olhos não eram mais os dela, estavam completamente negros. Um calafrio percorreu meu corpo, um grito preso na garganta. Você nos libertou, agora devolva o que é nosso. A voz da estátua ecoou, fazendo-me recuar em desespero. Não havia mais lógica naquilo. Era uma batalha entre o sobrenatural e a realidade. Tentei pegar Elisa, mas algo me impediu, uma força invisível, como se algo estivesse protegendo-a. Aterrorizada, corri de volta para dentro de casa, trancando todas as portas e janelas, tentando encontrar uma explicação racional para o que estava acontecendo. Mas não havia lógica para aquilo. Era como se algo do além tivesse se apossado de minha filha. A noite foi longa, repleta de sons estranhos e sussurros na escuridão. Eu sabia que algo havia sido desencadeado naquele cemitério e tinha afetado Elisa. O que quer que fosse, não tinha intenções pacíficas. Isso aconteceu em 2016, quando eu estava trabalhando como segurança em uma transportadora localizada na Castelo Branco. Me chamo Cláudio e hoje estou com 46 anos. Naquele lugar não havia nada além de estrada, trilhos de trem e campo em todas as direções. É incrível como mesmo quando conto isso, parece que aconteceu ontem, e meu coração começa a bater forte novamente. Era uma noite no meio do inverno, e eu tinha que fazer a ronda sozinho. O pátio da empresa era imenso e cercado de arame farpado por todos os lados. Demorei aproximadamente minutos andando naquele terreno, e assim que terminei, voltei correndo para a guarita. Porque, realmente, assim que fechei a porta, vi algo através da janela. Era como se fosse uma sombra, muito distante, mas claramente uma pessoa, pelo menos em forma. Não dava para simplesmente ignorar aquilo. Eu tinha que fazer meu trabalho. Sendo assim, peguei o bastão da segurança e uma lanterna muito potente que iluminava centenas de metros à frente. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Conforme eu caminhava em direção à sombra, eu sinalizava com a lanterna para que a pessoa soubesse que eu a tinha visto e que não tinha intenção nenhuma de causar problemas naquela noite. Entretanto, algo estranho aconteceu. A pessoa não se movia. Quanto mais eu me aproximava, ela continuava imóvel. Continuei caminhando, sempre iluminando a luz em sua direção um pouco de lado, não diretamente. Em determinado momento, percebendo que a pessoa não se mexia, decidi iluminá-la diretamente. E aí tive uma grande surpresa. A luz da lanterna atravessou a sombra e atingiu uma árvore que estava atrás dela. Quando a lanterna iluminou a sombra, ela permaneceu imóvel. Desde o início, ela refletia a luz de volta, até que a luz simplesmente passou por ela. Percebi que aquilo não era uma sombra projetada por outra coisa. Fiquei paralisado, sem entender o que estava acontecendo. Um arrepio percorreu minhas costas, e eu sabia que o que eu estava vendo não era algo bom. Era algo assustador. Eu estava sozinho no meio do campo, apenas com a lanterna e um bastão, e percebi que tinha algo à minha frente que não pertencia a esse plano. Posso garantir que nesses momentos você não encontra respostas facilmente. Decidi então ficar parado e acender a lanterna novamente. Mas quando fiz, a sombra desapareceu e, em seguida, quando tirei a luz, ela reapareceu. Era uma silhueta totalmente escura, mais escura que as próprias sombras.
Não se podia ver. Muito lentamente, comecei a andar de volta para a guarita, mas nunca dei as costas. Mantive meus olhos nela o tempo todo. Quando cheguei à guarita, estava dentro. Continuei olhando para ela, mas em um instante, ela simplesmente desapareceu. Foi nesse momento que calafrios me fizeram entender que o que eu estava vendo definitivamente não era algo bom. Embora já tenha estado em lugares onde me deparei com coisas sem explicação, eu nunca tinha sentido medo antes. Na verdade, já enfrentei o desconhecido várias vezes e vi coisas estranhas, mas nunca senti tanto medo como naquela noite. Me chamo Marcos, tenho 37 anos e trabalho há 5 como vigilante. Sou de Piracicaba, São Paulo, e basicamente cuido de casas, circulando com minha moto de rua em rua, olhando casa por casa. Faço o turno da noite, durante todo esse tempo, nunca tinha vivenciado nada relacionado ao sobrenatural. Para falar a verdade, nunca fui de pensar muito no assunto, até chegar a pandemia e mudar nosso mundo de cabeça para baixo. Acredito que não mudou só o meu, já que perdi alguns familiares, mas marcou a vida de muitos para sempre. Em muitas ruas, já não via as mesmas pessoas de sempre, e em cada canto estava faltando rostos conhecidos. Enfim, na maioria dos bairros, cada pessoa estava passando por seus desafios pessoais. Tem um bairro em que eu cubro que tinha um grande número de idosos, e foi o que mais teve perdas em suas famílias. Devem ter sido muitas devido a isso. Nele, tem uma grande praça cheia de brinquedos para crianças e também aparelhos de ginástica desses que a prefeitura coloca para melhorar a saúde dos moradores do bairro. Essa praça vivia cheia. Até cheguei a ir lá com minha família uma vez, passear em meu dia de folga, e tinha muita gente. Caminhando com seus cães, famílias brincando com as crianças e pessoas nos aparelhos de ginástica. Mas durante o período da pandemia, não se via ninguém, nem na rua, muito menos na praça. Era uma terça-feira à noite, por volta das 11 horas, e gostava de ficar próximo a ela. Lá conseguia ficar escondido e passar despercebido, e claro, também tinha uma grande visão da área. Conseguia ver todas as ruas em volta da praça, assim como toda ela. Foi assim que levei o maior susto da minha vida. Estava parado em cima da minha moto e fumava um cigarro enquanto olhava alguns vídeos do YouTube para passar o tempo. Tudo estava o mais desconfortável silêncio possível quando um barulho agudo de ferro logo chamou minha atenção. Sabe aquele barulho de quando se empurra o balanço das crianças? Pois é, exatamente esse. Aquele som de corrente enferrujada logo ecoou por toda a praça. Eu olhava por toda ela, tentando encontrar a origem de onde estava vindo, e para onde olhava, não via uma alma sequer. Não tinha ninguém naquela grande praça. Por um momento, o som até chegou a parar, mas em seguida voltou. Desci da moto para ter uma visão mais ampla da praça, já que de onde eu estava, muitas árvores atrapalhavam minha vista. E assim que eu fiz, atravessei a rua e subi na calçada da grande praça, bem ao lado dos aparelhos para ginástica que ali estavam. Para meu espanto, pude ver nitidamente enquanto um dos balanços ia para frente e para trás. Fiquei ali congelado no meu lugar, observando enquanto aquilo acontecia bem diante dos meus olhos, como se alguém o tivesse empurrando, sem sombra de dúvidas. Mas por onde eu olhava, não havia ninguém. Só consegui sair do estado de choque em que me encontrava quando a bituca do cigarro queimou entre os meus dedos. E nesse mesmo segundo, o balanço parou, e pude ouvir o barulho do meu coração batendo contra o peito. Assim que fui para trás para sair daquele lugar, um dos aparelhos de ginástica bem ao meu lado começou a se movimentar também. De primeiro, levemente, mas logo em seguida, de uma forma descomunal.
E minha única reação foi sair dali o quanto antes. Atravessei a rua correndo em direção à minha moto. Liguei e acelerei sem nem sequer olhar para trás. Sem dúvidas, aquela foi a pior noite de toda a minha vida. Nunca mais parei lá novamente. Toda vez que tenho que passar próximo a ela, evito ficar olhando muito para não correr o risco de ver algo que eu não queira novamente. Posso estar falando besteira, não sei, mas naquele local teve muitas perdas durante esse período da pandemia. E acredito que, devido a isso, alguém não tenha realmente partido daquela região. De alguma forma, permaneceu por ali, talvez por ser um frequentador diário do lugar, sei lá. De lá para cá, graças a Deus, nunca mais experimentei nada parecido. Tudo aconteceu há alguns anos, quando recém tinha me casado e comecei a trabalhar como vigia noturno em um hospital. Por questões de discrição, manterei seu nome em segredo para não comprometer meu emprego. Parte das minhas funções era fazer rondas pelos corredores, fechar portas abertas ou apagar luzes acesas. Na primeira semana, comecei a estranhar certos acontecimentos. Em algumas ocasiões, as luzes se acendiam sozinhas e as portas voltavam a se abrir, mesmo que as tivessem fechado. Tudo isso ocorria sem nenhuma explicação aparente. O mais estranho era a ausência de correntes de ar ou outras pessoas que pudessem ser a causa. Em uma noite aparentemente comum, algo aconteceu e me despertou para o paranormal. Enquanto fazia minhas rondas pelos corredores, ao passar em frente a uma das portas, ouvi gemidos baixos. Isso não era incomum, já que no hospital sempre há pessoas chorando e se lamentando. No entanto, essa sala era um arquivo, onde guardavam apenas documentos dos pacientes. Naquele momento, não deveria haver ninguém ali. Encostei o ouvido na porta para tentar entender melhor o som que vinha lá de dentro. Ao fazer isso, um som estridente de algo sendo arrastado me fez abrir a porta. Contudo, ao abri-la, me deparei apenas com o vazio. Assim que acendi a luz, um pequeno rolo de fita apareceu, o que não me assustou, pois poderia ter caído quando abri a porta. O que realmente chamou minha atenção foi o cheiro peculiar que senti ao abrir a porta. Aquilo sim não fazia sentido para mim. Decidi seguir adiante e continuei minha ronda. Mais tarde, na mesma noite, parei para uma pausa em uma área externa frequentada pelos funcionários. Tive uma conversa com uma senhora, com quem já tinha amizade há algum tempo e que trabalhava lá há muitos anos. Decidi compartilhar o que aconteceu naquela noite. Ela, com semblante normal, não estranhou em nada o que eu contei. Pelo contrário, deixou a história ainda mais perturbadora ao me contar que aquela sala de arquivo fazia parte de uma ala psiquiátrica do hospital, onde pacientes eram tratados de forma bastante delicada, e ela preferiu não comentar detalhes. A sala ficou interditada por anos até decidirem transformá-la em um arquivo. Ela mesma evitava limpá-la, pois jurou ter visto uma senhora vestida de preto entrando nela, mesmo quando a porta estava fechada. Seja lá o que fosse aquilo, não era algo bom. Após ouvir suas histórias, pensei que estivesse exagerando um pouco ou que fosse mais uma história comum em hospitais antigos como aquele. Apesar disso, evitei ao máximo me aproximar daquela sala. Porém, toda vez que o fazia, sentia uma energia estranha vinda do lugar, acompanhada do cheiro de vela que saía através das frestas de sua porta fechada. Há pouco tempo, conversava com meus netos, e eles me perguntaram se eu nunca tinha visto ou vivido algo paranormal nos anos em que trabalhei como vigia noturno. Foi só então que me lembrei dessa história e decidi contá-la. Me chamo Raul, tenho 68 anos, e já estou aposentado há um bom tempo.
Hoje moro no Pará, mas nos meus 30 e poucos anos, trabalhava como vigia noturno em uma grande instalação que fabricava placas de polietileno. Quando esse episódio aconteceu, já faziam 5 anos que trabalhava lá. Nunca tinha visto ou ouvido nada fora do normal. Na verdade, os maiores problemas eram brigas entre funcionários e tentativas de pequenos furtos e invasões ao longo dos anos. Trabalhava à noite, e quando chegava, a maioria dos funcionários já tinha ido embora, sobrando apenas alguns gerentes de setores e o supervisor, que era quase sempre o último a sair. Naquela noite em questão, porém, não foi o que aconteceu. Parte do meu trabalho era entregar um pequeno relatório com as ocorrências da noite e os nomes das últimas pessoas a deixarem o depósito. Ao chegar, tudo estava como de costume. Fui para minha sala, vesti meu uniforme, tomei meu café e peguei minha prancheta para anotar os nomes dos últimos funcionários a sair. Havia um dos gerentes, Josias, com quem eu tinha uma grande amizade, pois quase sempre era o último a sair. Conversávamos bastante. Naquela noite, como de costume, ele foi o último a sair, um pouco mais tarde do que o normal. No dia seguinte, ao entrar na empresa, um dos gerentes me chamou para falar com o supervisor. Ao entrar na sala do supervisor, seu semblante não era dos melhores. Sem dizer nenhum boa noite, ele me indagou sobre uma brincadeira terrível que eu teria feito. Juro que não entendi do que se tratava. Ele questionou por que havia preenchido o relatório da noite anterior com o nome de Josias como o último gerente a deixar a empresa. Surpreso, expliquei que não tinha nada estranho nisso, já que ele fazia isso quase sempre. Foi nesse momento que senti um vazio no estômago. Ao questionar se ninguém tinha me falado sobre o que aconteceu com Josias, eu apenas respondi que não sabia de nada, e era verdade. O supervisor olhou em meus olhos com uma expressão triste, mas muito séria, dizendo que Josias tinha sofrido um infarto em casa no dia anterior. Ele disse que era impossível Josias ter ido trabalhar ou sido o último a sair da empresa. Naquele instante, não soube o que pensar, e mesmo depois, a certeza do que vi naquela noite permaneceu. Acredito que talvez ele tenha vindo se despedir da empresa, onde passou quase toda a sua vida. Foi a primeira e a última vez que passei por algo assim. O que estou prestes a relatar aconteceu há pouco tempo e ainda está vívido em minha memória. Sou Ronaldo, trabalho como vigilante em uma grande escola particular em Bocaiúva, Minas Gerais. No começo de 2018, passei por uma situação peculiar. Na escola, havia outro segurança durante o dia para proteger os alunos, enquanto eu ficava à noite para evitar invasões e pichações. Curiosamente, minha maior atividade era espantar jovens que tentavam pichar o muro da escola. As noites eram geralmente monótonas, com longos períodos sem muita atividade. Contudo, trabalhar sozinho em um local tão grande gerava uma sensação de insegurança e, por vezes, até um pouco de medo. Quem disser o contrário está mentindo. Realizava rondas pela escola 2 vezes durante a noite, mas passava a maior parte do tempo em minha sala, monitorando a escola através das câmeras de segurança. Em um dos turnos, enquanto alternava meu olhar entre os monitores e o celular, vi algo passar rapidamente pela tela. Não consegui identificar o que era, mas tinha certeza de ter visto algo. As câmeras naquele local eram fixas, então o que quer que tenha passado já estava fora do meu campo de visão. Para confirmar se não estava ficando louco, peguei minha jaqueta e fui à quadra coberta, onde tinha avistado algo nas câmeras. Ao chegar lá, notei algo estranho. 2 bolas de basquete estavam nos cantos opostos da quadra. Tenho absoluta certeza de que elas não estavam ali no início do meu turno. Sem hesitar,
Recolhi as bolas e as devolvi ao armário onde deveriam estar guardadas. Esse armário tinha colmeias com barras de ferro que impediam as bolas de sair. No entanto, ao voltar para minha sala, ouvi um estrondo seguido pelo som de bolas quicando. Ao me virar, vi as duas bolas quicando em direção ao centro da quadra. Sem pensar duas vezes, corri de volta para a sala, sem recuperar as bolas. Revisei as fitas das câmeras e vi claramente as bolas caírem no chão logo após eu sair da quadra. No dia seguinte, mostrei as imagens ao responsável da escola, que prontamente as apagou do sistema por medo de assustar os alunos. Ele me pediu para não comentar o incidente com os funcionários. Após esse episódio, evitei realizar minhas rondas e passei a vigiar apenas pelas câmeras. A atitude do diretor me pareceu estranha, não foi de surpresa, mas sim como se já tivesse ocorrido antes, como se aquilo de alguma forma não fosse algo inédito na escola.